Imagine acordar em uma manhã ensolarada, com os raios de sol tocando suavemente seu rosto e sentir aquele conforto de que a vida está no eixo certo. Você se levanta, se entrega à rotina com leveza, prepara seu café favorito e revê mentalmente a lista de tarefas do dia. Tudo parece fluir. É como se cada passo que você deu até ali estivesse finalmente começando a valer a pena. Mas de repente, em um instante, tudo desmorona. Você abre o e-mail, pronto para encarar mais um dia produtivo. E lá está, uma mensagem que muda tudo. Demissão. Apenas essa palavra, e é como se o chão se abrisse sob seus pés. Seu corpo trava, sua mente se perde, e uma sensação de vazio e pânico toma conta de você. Como isso pôde acontecer? Você se dedicou tanto, investiu suas forças, acreditou no caminho que estava construindo. E mesmo assim, tudo escapou por entre os dedos. De uma hora para outra, a estabilidade se transforma em um turbilhão de incertezas. É como se você estivesse à deriva, preso em um mar de dúvidas, sem ter ideia de qual direção tomar. O peso no peito é esmagador, e os pensamentos se acumulam, trazendo mais perguntas do que respostas. Parece impossível encontrar sentido em meio ao caos. Mas é aí que a história começa. É aí que a luta ganha forma e que algo maior se revela. Porque a vida, ainda que imprevisível, nos coloca à prova para mostrar do que realmente somos feitos. Essa é a minha história, e eu quero que você a viva comigo. Vou te mostrar como foi possível transformar o desespero em força e a perda em renascimento. Mesmo nas horas mais escuras, existe uma luz esperando para ser acesa. Vamos juntos nessa jornada. Olá, meu nome é Thomas. Sou uma pessoa comum, assim como você. Alguém que já passou por muitas batalhas, altos e baixos, e aprendeu de uma forma difícil que a vida às vezes nos desafia de maneiras que jamais imaginamos. Hoje, quero compartilhar com você a minha história. Uma jornada de superação que me mostrou que, mesmo nas horas mais escuras, sempre há uma saída. Quero mostrar a você que, por mais difícil que pareça, é possível se reerguer e encontrar a luz no fim do túnel. Você já se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo, sem saber como acordar? Como se a vida estivesse te puxando para baixo, sem que houvesse qualquer controle? Eu sei exatamente como é isso. Foi assim que minha história começou, com um dia aparentemente normal que virou de cabeça para baixo em um instante. Acordei cedo, como qualquer outra manhã. Preparei meu café e dei uma olhada nos meus e-mails. Mas, naquele momento, algo aconteceu que mudaria tudo. Uma única mensagem: demissão. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Em um segundo, tudo que eu acreditava ter construído desmoronou. Meus planos, meus sonhos, tudo, simplesmente evaporou. Eu havia dedicado anos da minha vida a construir uma carreira sólida, acreditando que estava criando algo que duraria. Mas em um piscar de olhos, tudo isso se desfez. A sensação de vazio foi esmagadora. Eu me vi perdido, como um barco sem direção, à deriva, em um mar de incertezas. Não sabia para onde ir, nem o que fazer a seguir. A mente estava turva, o coração apertado e as dúvidas imensas. Eu estava diante de um abismo, sem saber como dar o próximo passo. Decidi que não podia mais fugir. A pressão estava insuportável, e eu sabia que se não enfrentasse tudo de frente, iria me afundar ainda mais. Peguei um caderno, quase sem forças, e comecei a escrever tudo o que estava me consumindo. As contas que se acumulavam como uma montanha impossível de escalar, as dívidas que me perseguiam como fantasmas e a incerteza que me roubava o sono. Ver tudo isso no papel foi como olhar para o abismo de perto. Mas, de alguma forma, me deu clareza. Agora eu podia ver a tempestade. E talvez, só talvez, eu pudesse começar a controlar um pouco dela. A primeira coisa que fiz foi cortar o que podia. Pequenos luxos que antes achava indispensáveis, como jantares fora de casa, aquela assinatura de streaming que nem usava mais. Eu me sentia como se estivesse me esvaziando, tirando tudo o que tinha de conforto, mas sabia que era o único caminho. Não resolvi todos os meus problemas com isso, mas ao menos senti que tinha dado um pequeno passo. Algo dentro de mim começou a se mover, como se uma parte da minha vida estivesse novamente ao meu alcance.
mas eu sabia que isso não seria suficiente. Não poderia esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Então comecei a buscar novas oportunidades de trabalho. Cada vaga que encontrava, por menor que fosse, parecia uma luz fraca em meio ao escuro. A cada currículo enviado, a cada entrevista que conseguia, eu sentia que estava tentando me agarrar à beira do precipício. Cada passo era uma luta contra a incerteza, contra o medo de falhar novamente. E ainda assim, mesmo com o coração acelerado, com a ansiedade a mil, eu sabia que estava tomando as rédeas da minha vida. Não seria mais uma vítima. E por mais doloroso que fosse, esse simples movimento de buscar, de tentar, foi o que me fez acreditar que talvez eu ainda pudesse renascer das cinzas. Manter a motivação durante esse processo foi uma luta constante, e em muitos momentos parecia que eu estava nadando contra a correnteza. O peso da situação era insuportável, e por mais que eu tentasse, a sensação de estar afundando nunca parecia diminuir. Cada novo dia era uma batalha silenciosa, onde o desânimo se disfarçava de fadiga, e o medo de falhar era uma sombra que não me deixava em paz. Mas foi no meio de toda essa tormenta que eu comecei a perceber algo crucial. Eu não tinha controle sobre o que acontecia ao meu redor, mas eu ainda tinha o poder de decidir como reagir a isso. Foi aí que, num impulso de desespero, decidi que precisaria de algo para me segurar. Comecei com metas pequenas, algo que eu pudesse controlar, algo tangível que me mostrasse que mesmo que o mundo estivesse desmoronando, eu ainda era capaz de avançar. Não era fácil. Cada meta parecia um passo em um terreno instável, mas a cada pequeno objetivo alcançado, por mais simples que fosse, um alívio me invadia. Era como se eu estivesse provando para mim mesmo que não estava completamente perdido. Cada pequena vitória se tornava um respiro, um sinal de que talvez eu pudesse sair dessa. Mas no fundo, eu sabia que isso não seria o suficiente. Eu precisava de algo mais. Então decidi criar uma rotina diária, não apenas para me manter ocupado, mas para tentar manter a sanidade. Eu começava cada dia com um ritual. 3 coisas pelas quais eu era grato. A princípio, parecia insuportável. Como poderia ser grato por algo se a minha vida estava em pedaços? Mas aos poucos comecei a perceber que eram justamente essas pequenas coisas. O café quente que me aquecia de manhã, o sorriso de um amigo, a paz momentânea ao fechar os olhos, que começavam a preencher o vazio. Mesmo nas horas mais escuras, havia algo, por mais mínimo que fosse, pelo qual eu poderia ser grato. Mas talvez o mais difícil foi perceber que sozinho não conseguiria. O peso de carregar tudo sozinho estava me sufocando. Então busquei apoio. Conversei com amigos e familiares sobre tudo o que estava acontecendo. E embora muitos não soubessem exatamente como me ajudar, o simples fato de compartilhar a dor fez uma diferença enorme. As palavras de conforto, os abraços, as conversas que eu acreditava não ter forças para ter. Todas essas pequenas trocas de humanidade me lembraram que eu não estava sozinho na minha dor. E, para minha surpresa, encontrei ainda mais força quando fui além. Busquei grupos de apoio online, onde pude falar com pessoas que estavam vivendo o mesmo caos, pessoas que também estavam tentando se reerguer, mesmo quando parecia impossível. As histórias de luta e superação que encontrei nesses grupos me deram uma nova perspectiva. Cada relato de alguém que havia passado por algo parecido e conseguido seguir em frente foi um combustível para minha própria jornada. De repente, minhas lágrimas de desespero se tornaram lágrimas de esperança. Eu não estava sozinho nessa luta. E com cada palavra trocada, com cada história compartilhada, sentia que, lentamente, minha alma estava se reconstruindo. Aquela sensação de conquista não foi apenas sobre o novo emprego. Foi sobre o que eu havia me tornado no processo. Quando olhei para trás, percebi que cada dificuldade, cada lágrima, cada noite sem dormir, tinham me moldado de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. A adversidade, que antes parecia ser o fim, na verdade foi o começo da minha verdadeira jornada. E hoje, olhando para o futuro, posso dizer com toda certeza, eu venci. Venci porque não desisti.
Venci porque acreditei em mim. Venci porque sou capaz de renascer, sempre que necessário. Agora, a história que eu compartilho com você não é só a minha. Ela é sua também. Todos nós temos a capacidade de superar os maiores obstáculos, de transformar a dor em força, de fazer da queda um trampolim para um novo começo. Então, se você está passando por um momento difícil, se a vida parece pesar demais, lembre-se: tempestade não dura para sempre. A luz sempre encontra um caminho para brilhar. E como eu, você pode escolher se levantar mais forte, mais determinado e pronto para conquistar o impossível. Acredite em sua própria força, porque no final das contas, é ela que vai te levar além de onde você jamais imaginou chegar.